Bom dia, colegas confrades e confreiras. Peço para se acomodarem. Manifesto a minha alegria de ver praticamente a maioria dos acadêmicos aqui presentes, e isso denota um pertencimento, um vínculo, principalmente num momento importante como vai ser o de hoje. Teremos uma micro sessão de expediente para aprovação de 2 atas. Subsequentemente, convidaremos o presidente dessa sessão para tomar a condução da mesma, o acadêmico professor Luiz Fernando Jobim. Depois falarão, no caso, o presidente em fim de exercício, depois a presidenta eleita, e, ao final, teremos uma foto de todos os acadêmicos para marcar esse evento. Subsequentemente, haverá a sessão científica, já em cargo da nova diretoria, e para finalizar um coquetel para, digamos assim, descontrair e festejar essa nova etapa. Portanto, eu deixo em votação a ata número 287, que receberam pela internet, e pergunto se tem alguma objeção, alguma correção. Pelo silêncio, considero aprovada. E a ata 288, que realmente não pôde ser aprovada porque foi a última reunião, não havia condições de fazê-lo. Faço a mesma pergunta. Alguém tem alguma objeção, alguma lembrança pertinente a essa ata? Bem, novamente, então, dou por aprovada a ata. E, como mencionei, convido ao acadêmico Luiz Fernando Jobim para tomar a posição na mesa. Bom dia a todos. Hoje é um dia de alegria para os que saem e para os que entram, né? O Luiz Lavinsky, eu fui o padrinho dele quando ele entrou na academia, e a partir daí ele não parou de trabalhar para a academia, então agora ele vai tirar umas férias, né? Ou pelo menos um período sabático. Então, eu gostaria de chamar o próprio professor Lavinsky para a sua fala sobre a sua gestão. Eu sempre prefiro falar fora do púlpito, porque tira o imobilismo que um púlpito promove e torna-se, para mim, pelo menos, menos agradável. Lembro que nessa foto oficial, os ex-presidentes ficarão na mesa, a diretoria fica atrás e todos os outros acadêmicos ficam na frente, só para já ficar com esse espectro. Bem, desejo inicialmente saudá-los, dar meu bom dia e agradecer a presença dos muito dignos presidentes do CREMERS, Dr. Carlos Orlando Esparta de Souza, presidente do CIMERS, Dr. Marcos Rovinski, e presidente da ANRIX, Dr. Gerson Junqueira Júnior, que muito nos honra com as suas presenças. Aos doutores Eduardo Garcia, Ivan Tonello e José de Jesus
Peixoto Camargo, palestrantes dessa sessão. Ao acadêmico Luiz Fernando Jobim, presidente dessa sessão solene de posse, também saúdo a acadêmica eleita para presidir a academia, doutora Miriam da Costa Oliveira, doutor Sérgio de Paula Ramos, primeiro vice, e doutor Darcy Ribeiro Pinto, segundo vice-presidente. Confrades, confreiras e demais participantes dessa solenidade. Vivenciamos nesse momento a sensação do viajante que, após longa e operosa jornada, se avizinha do destino há muito almejado. Ao final da gestão, que tive o privilégio e o prazer de conduzir desde 29 de maio de 2021, quero agradecer primeiramente a todos os acadêmicos que dedicaram parte do seu tempo ao processo de vivência da nossa academia. Foi graças a um apoio vigoroso, e especialmente de esforços e dedicação da diretoria executiva e dos diretores setoriais, que eu devo destacar pela convivência que tivemos, mentes brilhantes, abnegados, com clima de companheirismo. Não vimos passar esses 2 anos, em que, dividindo o trabalho, dividindo as preocupações, nós tivemos um ambiente saudável e de muita, vamos dizer, muito gratificante. Nós tivemos uma missão gratificada, porque houve uma reeleição que representou para mim uma aprovação do primeiro período, em que foi renovada em 2022. Tudo isso em meio a um período inusitado e histórico para toda a humanidade, que foi humanidade essa que foi submetida a uma tragédia inimaginável de uma pandemia que ceifou no mundo milhões de vidas, gerando para a humanidade perdas irreparáveis. O planejamento estratégico que configuramos envolveu a tradicional equipe executiva e inovamos, criando 10 diretorias que permitissem viabilizar a maior parte possível das nossas obrigações estatutárias. E também possibilitar de que grande número de acadêmicos ficassem mais integrados à vida da nossa entidade, contribuindo para o surgimento de lideranças que mantivesse o contínuo crescimento da nossa instituição, que tanto valorizamos e que, naturalmente, é a nossa prioridade. Podemos ver que isso ocorreu na prática com os novos componentes da diretoria que toma posse hoje, competentes, motivados e vinculados de forma máxima com a instituição. Inovamos em muitas esferas, como as reuniões de ciência e tecnologia, os encontros de polos regionais, newsletters, 23 reuniões administrativas regulares, uma folha permanente mensal na 0 Hora Saúde da academia, escrita pelos novos talentos e seus tutores, as diretorias científica e de eventos, a interinstitucional, a de comunicação, a de memória, a cultural com novas bases
e, finalmente, a constituição de um conselho consultivo de ex-presidentes. Seria agora inviável falar sobre méritos e feitos de cada diretoria. Por isso, ontem receberam um relatório de gestão desse biênio, em que estão caracterizadas todas as ações, todos os méritos, todo o trabalho de cada um, e também como um guia para quem quiser rememorar eventos ou vê-los porque não teve oportunidade na ocasião. Também nesse relatório está incluído o relatório da tesouraria. Não é difícil gerar ideias. Contudo, gratificante é olhar para trás e ver todas as diretorias setoriais, não obstante a pandemia, ver que fizeram a sua parte, deixando a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina com uma grande vitalidade, e, por que não dizer, com o vigor de uma instituição pujante. Quando assumimos, tínhamos como desafio central manter um tônus na academia em momentos de incerteza e limitações advindas da já mencionada pandemia. Graças à forma constante de participação da diretoria e das atividades virtuais, tivemos uma diversificada quantidade de ações, no total 44 eventos registrados na plataforma do YouTube. E por isso acreditamos que essa diretoria deixa a academia com a desejada vitalidade, a exemplo do que fizeram outras gestões. Haverá muito a ser feito para seguir qualificando e evoluindo a nossa instituição. Estou seguro que a nova gestão, presidida pela acadêmica Miriam da Costa Oliveira, e o qualificado grupo que compõe a diretoria, levarão a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina a novos patamares. Finalizo agradecendo novamente à diretoria e aos acadêmicos por tudo que ocorreu neste biênio na vida da nossa instituição. Agradeço minha família, particularmente na figura da minha esposa, pelo apoio e concessões realizadas em benefício das obrigações que tive na academia. Agradeço às entidades co-irmãs por prestigiarem a nossa entidade e também a todos os colaboradores na esfera técnica, da imprensa, de publicações, da secretaria, pelo constante apoio. Quero me penitenciar por faltas que, mesmo involuntárias, sejam de minha responsabilidade. Desejo, para finalizar, que a nova gestão tenha um vigoroso sucesso e possa manter a nossa academia, que tanto nos orgulha e que tanto nos realiza. Muito obrigado. Agora eu peço para a professora Miriam da Costa Oliveira que venha falar sobre as suas palavras sobre as metas de sua gestão. Ilustríssimos presidentes da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, Aloísio Achuti, Nelson Pires Ferreira, Carlos Gottschall, Luiz Rode, José Camargo, Luiz Fernando Jobim, Gilberto Schwartzman, Luiz Lavinsky. Colegas, membros desta academia. Autoridades em representação de instituições parceiras, já citados anteriormente. Convidados, amigos, senhoras e senhores. Ao longo de muitos anos,
por necessidade de trabalho, me habituei a escrever discursos. Hoje, no entanto, enfrento uma situação distinta. 2 grandes desafios pairam no horizonte. O primeiro, no horizonte desta sala. Compõe esta academia uma elite médica. São médicos dedicados à assistência, a laboratórios e bancadas, à pesquisa, ao ensino, a políticas públicas de saúde, à administração. Todos de excelência reconhecida em seu nicho. Não bastasse, muitos dedicam-se em paralelo à literatura, à história, às artes e sobressaem também nessas áreas donos que são de múltiplos talentos e alimentados por um patamar cultural sólido. Tolo seria quem não temesse o olhar e o ouvido crítico desta plateia. O segundo desafio são as transformações globais neste primeiro quarto de século dos anos 2000. Inicio pelas transformações sociais. No discurso de posse do acadêmico Antônio Gottschall, na Academia Nacional de Medicina, consta o seguinte, entre aspas, nos dias atuais, assistimos entre atônitos e impotentes à rara desintegração social e política, num quadro em que a falência de valores morais e éticos fomenta uma corrupção aberta no governo e na sociedade, ouvindo-se de intelectuais improvisados o elogio da ignorância. Isto foi em 2006. 17 anos passados, o quadro não só permanece, como agravou. Os velhos dogmas da ciclicidade de comportamentos e de modismos ao longo do tempo parecem esmorecer frente ao crescimento constante de aberrações nas redes sociais. O relacionamento interpessoal se tornou mais complicado, superficial, judicialização que conhecemos no ambiente médico e que se esparramou de tal modo que atinge hoje palavras descontextualizadas e pretensos assédios, quer verticais ou horizontais. O politicamente correto, de um caráter inicialmente educativo, tomou rumos inesperados. Outro ponto são as múltiplas novidades que pairam sobre nós. Em específico, em relação à medicina, uma edição especial recente da Time, intitulada The Future of Medicine, lista progressos recentes. Parece que, enfim, aproxima-se a vacina contra a malária, ao inesperado efeito da semaglutida na obesidade. Avançam estudos sobre a relação entre sono e demência e sobre a microbiota intestinal e Alzheimer. Surge a possibilidade terapêutica da psilocibina, de um fungo psicodélico, na depressão. Criou-se a primeira quimera embriônica com células de homem e macaco. Surpreendeu o transplante de medula óssea como cura para HIV. Trabalha-se a prevenção da dengue através da infecção do mosquito por outro patógeno. Mas, para além desses progressos, estamos frente à telemedicina, com seus prós e contras, os bioeletrônicos e a inteligência artificial. Na medicina, a inteligência artificial pode ser aplicada em várias áreas, como o manejo de dados médicos, imprimindo velocidade à leitura, diagnóstico, como o uso do estetoscópio alimentado por dados da inteligência artificial, o desenvolvimento de drogas com moléculas de baixo peso molecular, os tratamentos. Para além da medicina, são múltiplas as áreas de uso da inteligência artificial. O ChatGPT atingiu, passados 2 meses de seu lançamento no final de 2022, 100 milhões de usuários, número conquistado em tempo muito menor que o visto com outras plataformas. Hoje, já há escola em Porto Alegre com disciplina baseada no uso do ChatGPT. Saliente-se
que ele é considerado uma versão inofensiva da inteligência artificial e que os sistemas disponíveis atualmente são bons. Um artigo da Folha de São Paulo, do último 19 de maio, trata dos impactos práticos para a pesquisa acadêmica no âmbito da inteligência artificial. Várias plataformas digitais, a maior parte das quais nem conhecemos, mudam a busca e seleção de artigos, a leitura, a análise e a apresentação dos dados, tudo representando quebra de paradigmas na pesquisa acadêmica para os próximos anos. Há, no mínimo, 2 aspectos que preocupam na inteligência artificial. O mais simples é que é um sistema dados dependente. Qual a qualidade dos dados inseridos? Quem controla? Mas o que realmente assusta é a inteligência artificial generativa, com a possibilidade de substituição do trabalho criativo pelas máquinas. Nada que a literatura de ficção já não tenha explorado. E a consequente perda de milhões de empregos. A era da inteligência artificial mal começa e já foi divulgada no último mês de abril a chamada Carta de Harvard, com a assinatura de mais de 1.000 pesquisadores e especialistas em tecnologia da informação que querem diminuir a velocidade do avanço da inteligência artificial, clamando por uma parada de 6 meses nas pesquisas sobre sistemas avançados, que, segundo eles, configuram grandes riscos para a humanidade. Desde então, não há articulista que não escreva sobre tais possíveis riscos. Rosa Monteiro, a escritora e jornalista espanhola, primeira palestrante do Fronteiras do Pensamento deste ano, diz que vivemos um momento desafiador em todos os aspectos da vida e da sociedade. E nós acompanhamos um tanto aparvalhados, confusos e intimidados as novidades que pipocam. Nesse contexto, assumo a presidência da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. O compromisso social da academia é expor à sociedade nossa prática em ciência, ética, dedicação profissional e produção intelectual. Mas no meu olhar, a ser completado pelo olhar de vocês, temos que nos agarrar com força no que considero o âmago da academia. Primeiro, sermos modelos de homens e mulheres, e modelos de médicos com foco na honestidade e ética. Segundo, zelarmos pela memória da medicina no Rio Grande do Sul, porque nós vamos, a academia fica. Dizem que ser antecedido por uma boa gestão é um complicador comparativo para um novo gestor. Não vejo assim. Vejo que precisamos agradecer pelo trabalho feito, consolidá-lo e investir em novos objetivos. Agradeço por todos nós a dedicação e conquistas capitaneadas pelo acadêmico Luiz Lavinsky. Comporão comigo a nova equipe diretiva em seus cargos regimentais os vice-presidentes eleitos pelos senhores acadêmicos Sérgio de Paula Ramos e Darcy Ribeiro Pinto Filho. Como primeiro secretário, o acadêmico Jefferson Piva. Como segundo secretário, o acadêmico José Miguel Chatkin. E como tesoureiro, o acadêmico Jorge Milton Neumann. E estão confirmados nas diretorias setoriais os nomes dos acadêmicos Flávio Kapczynski, Rogério Sarmento Leite, Cláudio Marrone, Germano Bonot, Paulo Belmonte de Abreu, Rogério Gastal Xavier, Paulo Roberto Prats. A todos os colegas que emprestarão seus nomes, prestígio e dedicação à direção, um agradecimento especial. Em breve, serão divulgados os objetivos primários da gestão. Conclamo todos os membros a participarem da vida da SRM. E lembro o ouvido de um colega acadêmico. Nenhum de nós está aqui pelo que fez, mas pelo potencial já evidenciado do que poderemos fazer. Finalizo lembrando que a academia, ao par do protagonismo no atendimento à sociedade, também existe como reunião de amigos e para momentos de bem viver. Muito obrigada e um abraço a todos.